Então vamos lá, vamos começar esse módulo. Esse módulo ele tem mensuração, gestão de performance e risco. Basicamente, galera, esse módulo ele fala o seguinte, tá? Não adianta nada você conhecer tudo de investimento se o cliente chegar para você e perguntar, e aí, meu amigo, mas qual que é o risco desse negócio? Qual que é o grau de diversificação na minha carteira? Qual que é a eficiência dessa carteira que eu montei? Né? Qual que é o intervalo de confiança que nós temos aqui? Então, não vai adiantar nada, basicamente, a Ambima tem esse módulo para que você aprenda a mensurar. O que é mensurar? Anota aí, medir. Medir. Beleza? Mensurar é medir. Tá? Então, se você sabe todas as modalidades de investimento possível que você aprendeu comigo, você tem que aprender a mensurar, a medir a eficiência, a eficácia de tudo isso na vida dos nossos clientes. Tá certo? Então, vamos lá. Risco, retorno e diversificação. Tá? Vamos começar falando de retorno. Tá? Então, um investidor, ele sempre vai te perguntar três coisas, tá? Qual que é a rentabilidade disso que você está me oferecendo? Tá? Eu tenho risco? E se eu precisar do investimento, eu posso resgatar? Quais são as preocupações que o investidor tem, então, nesse momento? A rentabilidade, o retorno, a tolerância dele a risco e a liquidez, né? Se ele vai conseguir transformar em dinheiro, se não vai conseguir transformar em dinheiro e por aí vai. Beleza? Então, são 4 tipos de retorno. Vamos começar primeiro com retorno, tá? Que é a rentabilidade. São 4 tipos que caem na tua prova. 4 tipos, tá? O primeiro é a rentabilidade absoluta, beleza? Então, se o Emanuel chegar para mim, né, fez lá um fundo de investimento para mim, e aí eu ligo para ele daqui 30 dias, Emanuel, quanto que rendeu meu investimento aí? Putz, Igor, tá rendendo aqui 0,8. Emanuel, você tem certeza? Tenho certeza absoluta, meu velho. Estou aqui, estou vendo no sistema aqui da minha agência. Então, rentabilidade absoluta é quanto o investimento rendeu em um determinado período de tempo. Simples assim. Tudo bem? Tá? Quanto o investimento rendeu em um determinado período de tempo. Tudo bem? Isso é rentabilidade absoluta. Aí eu vou falar assim, Emanuel, cara, mas foi uma boa rentabilidade isso aí? O Emanuel fala, cara, depende. Depende do quê? Depende do nosso amigo benchmark, velho. Se a rentabilidade foi de 0,8 e esse cara é um fundo DI, beleza? Presta atenção. Se esse cara é um fundo DI, tá? Quem que é o benchmark de um fundo DI? Não é o CDI que a gente aprendeu? Então, se o meu investimento que o Emanuel fez rendeu 0,8 e eu pergunto para o Emanuel quanto que foi o CDI naquele período, ele fala que foi 1%, a rentabilidade do meu investimento foi uma bosta. Por quê? Porque rendeu quanto? 80% do CDI. Então, a rentabilidade relativa, por exemplo, 80% do CDI, por exemplo. Então, a rentabilidade relativa é sempre quando compara, tudo bem? Compara algo com o seu benchmark. Beleza? Então, rentabilidade relativa é isso, é a capacidade de comparação de um retorno com o seu benchmark. Aí eu chego para o Emanuel e falo assim, Emanuel, cara, mas o que você tem observado nesse investimento que nós fizemos? Eu tenho observado, Igor, que no passado este investimento chegou a render 12% no ano, por exemplo. Então, rentabilidade observada, tá certo? É quanto o investimento rendeu no passado, em algum momento. Beleza? E aí eu falo, e aí, Emanuel, e quais as expectativas? Olha,
no futuro, que pode ser amanhã, amanhã é futuro, a expectativa é que renda 8% ao ano. E considerando que a Selic está muito baixa, né, é uma ótima rentabilidade. Pronto, então, vamos recapitular? Rentabilidade absoluta, quanto o investimento rendeu em um determinado período de tempo. Rentabilidade relativa, quando eu comparo com um benchmark. Rentabilidade esperada, quanto que eu espero que renda no futuro. E rentabilidade observada, quanto que o investimento rendeu no passado. Tudo bem? Beleza? Então, é assim que a parada começa nesse módulo de mensuração de gestão de risco e performance. Maravilha? Agora, o próximo assunto desse módulo. O próximo assunto, daqui a pouco eu acho algumas questões, certo? O próximo assunto desse módulo, ele começa com estatística, tá? E na estatística, nós temos, de imediato, 3 indicadores, tá? 3 indicadores que vão cair na tua prova. O primeiro é a média, que é muito tranquilo, tá? Que é a média, pode ser a média simples ou a média ponderada. Igual, qual que é a diferença de média simples e ponderada? Média simples, 1, 2, 3, 4, 5, você pega esse conjunto e divide pela quantidade. Tudo bem? Então, se você tem lá uma rentabilidade em janeiro de 2%, fevereiro de 4%, março de 5%, aí você quer saber a rentabilidade média naquele período, você pega aqueles 5 meses e divide por 5, simples assim. Média ponderada é quando você fazia prova e trabalho na escola, que tinha um era peso 1, outro era peso 2. Então, média ponderada sempre tem o peso correspondente ali, tá certo? E nós temos, tá, a mediana e a moda. Então, vamos lá. Qual que é a diferença desses pangarés aqui? Deixa eu abrir um Excel aqui para ficar mais fácil. Peraí. Só fechar a porta aqui. A criançada chegou aqui e está fazendo barulho. Peraí. Legal, vamos lá, deixa eu abrir um Excel aqui. Então, vamos lá. A mediana. Mediana. O que é a mediana? Vamos começar por ela. Mediana. Elemento central de um conjunto de dados. Tudo bem? Legal? Elemento central de um conjunto de dados. E detalhe, se for número par, a mediana é a soma dos elementos centrais dividida por 2. Já vou explicar. Beleza? Então, vamos lá. O que é a mediana, meu povo? A mediana é o seguinte. Vamos pensar. Vocês estão vendo meu Excelzinho aqui? Tá vendo aí, Manuel? Dá um joia para mim, beleza. Então, vamos lá. Eu tenho um conjunto de dados. 1, 3, 2, 6, 8 e 10. Deu par ou deu ímpar aqui? Deu par. Então, vou colocar mais um item aqui para dar um ímpar. 12. Legal. Mas deixa eu embaralhar aqui. 6, 5, 7, 8. Legal. Vai vir assim na tua prova. Beleza? Qual que é a mediana dessa galera aqui? Você vai falar assim, mediana, o Igor falou que é o elemento central de um conjunto de dados. Então, a mediana dessa amostra, vamos pensar que isso aqui é um fundo de investimento que está rendendo, né, de janeiro a julho, beleza? Esses percentuais aqui. Você quer saber qual que é a mediana dessa amostra? Sabe assim, sabe quando você tem aquele amigo que trabalha com você no banco que é mediano? Sabe quem é mediano? Mediano é aquele que fica no meio ali, ó. Pessoa mediana é aquela que fica no meio. A meta de capitalização é 10 mil reais, ela faz 5. Ela não é nem o pior, nem o melhor, nunca.
Vocês conhecem gente assim? Eu conheço uma porrada de gente assim. E que tá tudo bem. Ele quer ser mediano na vida. O Papai do Céu falou para ele assim: desce lá e vive, mas vive bem devagar. Beleza? Então, mediano é um elemento central de um conjunto de dados. Só que na sua prova, vai cair qual número na alternativa A, meu povo? Vai cair o número 6 na alternativa A. Mas será que é o 6 realmente? O número? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. 4, 7 e 8. Vamos lá. Será que é o 6 mesmo? Essa mediana? Lá na tua alternativa A vai estar o 6. Só que o que você tem que fazer? Você tem que organizar. Então, você tem o 1 primeiro, o 2 primeiro, o 3 primeiro, o 4, depois o 6, depois o 7, depois o 8. E qual que, então, é a mediana dessa amostra? É o número 4, que vai estar na alternativa D de dado. Beleza? Na alternativa A vai estar o número 6 e na alternativa D vai estar o número 4. Então, qual que é o elemento central dessa amostra? É o que está no meio, mas depois dos dados organizados. Igor, e se fosse uma amostra ímpar? Se fosse amostra ímpar, tá? Uma amostra par, na verdade, a mediana é o seguinte: você ia ter que pegar esses dois números do meio aqui, 4 e 6. Quanto que dá a soma de 4 e 6? 10. E qual que é a mediana, então? 5, porque você ia ter que pegar o 10 e dividir por 2. Beleza? Por favor, tá? Esse é um tema muito tranquilo, só que como você nunca viu na vida, é possível que você fale: meu Deus, meu Jesus, Ave Maria, minha Nossa Senhora Aparecida, beleza? Então, vocês viram que não tem segredo e mistério nenhum, tudo bem? Beleza? Todo mundo me dá um ok aí que entendeu a mediana. Beleza? A Ellen falou que viu na escola. Que legal. Estudei semana passada na matéria de probabilidade e estatística. Que legal. Beleza? Tudo mais fácil com esse professor. Que legal. Bom, vamos lá. Aí é o seguinte. Aí nós temos um negócio chamado moda, que é muito ridículo também, cara. Então, vamos pensar que essa amostra aqui, ó, 1, 2, 2, 2, 4, 5, 5, 8 e 9. Vai cair assim na sua prova. Dada a amostra abaixo, qual é a moda? Cara do céu, a moda aqui é o que tá na moda, velho. Qual que tá na moda? É o 2, velho. Então, o que é a moda? Olha que ridículo. Que ridículo. Ridículo porque vocês estão com o professor Igor Duarte, que até que ela sabe. Moda é isso aqui, ó. Elemento que mais aparece na amostra. Pronto. Pronto. Vocês têm tecla SAP aqui, então não sofram, beleza? Não sofram, tudo bem? Elemento que mais aparece na amostra é a moda. Tranquilo? Todo mundo craque em estatística aí? Hã? Beleza. Então já era esse assunto, daqui a pouco eu acho também, vou achar algumas questões aí para nós, tá bom? Se tiver empate, Bernardo, não vai ter, velho, beleza? Porque daí não vai ter, a prova não vai. Aí você entra com recurso, tá bom? Porque não vai ter, não pode ter empate. A moda é o elemento que mais aparece na amostra. A não ser que apareça mais o 2 e o 4, e tem uma alternativa que fale que a moda é o 2 e o 4. Beleza? Se aparecer o número 2 3 vezes e o 4 3 vezes, vai ter que ter uma alternativa, né, que fale que tem... A Michelle está mandando aqui para mim que é um negócio chamado bimodal, beleza? Tá certo? Então aí você tem duas modas aí. Mas o exercício vai ter que falar para você então que é o 2 e o 4 que estão na moda, beleza? Repete a ponderada. Ponderada é quando tem um peso diferente, tudo bem? Ponderado pelos pesos, beleza? Maravilha, já era então. Vamos agora para medidas de dispersão, tá?
Então, já falamos de estatística, seguindo aqui o cronograma oficial da Anbima, vamos para a medida de dispersão. Galera, dispersão, você já tem que pensar, meu. Vamos lá, você já tem essa altura do campeonato comigo, você já tem que estar pensando e raciocinando muito mais do que vocês raciocinavam no início. E atenção, não estou falando que vocês não raciocinavam antes. Eu estou falando que o raciocínio para essa prova exige muita atenção e antes você possivelmente não tinha esse grau de atenção. Quer ver uma pergunta? Quem que tinha nascido de 6 meses antes de começar a estudar comigo e agora já passou por uns 8 meses, né? Põe aí. Olha lá, Elaine, olha lá. Quem que tinha nascido de 6 meses e agora já passou por uns 8 meses ali? Legal. Outra coisa que eu quero saber. Coloca o percentual que você acertava antes no simulado e o percentual que você está acertando agora. Deixa eu ver o que mudou depois das minhas aulas. Põe aí. Então, vamos lá. Vai colocando aqui, enquanto eu acho algumas questões aqui para dar uma elucidada aqui. Se bem que aqui é melhor eu dar mais uma passada. Ó, a Cláudia, 67, agora 88. Eliton, 55, foi para 70. Leopoldo, 60, foi para 80. Ó, o Zé Luiz saiu da casa dos 60, já está em 80. 44 para 86. 60 para 80. Darlene, 62 para 94. A galera que está acima de 90 vai passar na prova com tranquilidade, mas com uma situação somente, né? Se tiver tranquilo no dia da prova. Se de 0 a 10 você se cobra nível 11, você está fudido. Beleza? Então, o grau de cobrança e chicote que você aplica em si mesmo faz total diferença na prova. O Leandro passou de 40 para 62, né? No meu simulado, Renata, pode ser no Top Invest também, tá? Vocês têm uma tendência de acertar mais no meu do que no Top Invest, tá? Porque o meu, ele é para quem conhece a matéria realmente, tá certo? Beleza? Então, vamos nessa. Parabéns para vocês, viu? Bom, vamos lá. Quando eu falo de medida de dispersão, tá? Quando eu falo medida de dispersão, você tem que pensar o seguinte: você está com o seu filho no shopping, beleza? E o seu filho tem 5 anos de idade, tá? Você está com o seu filho no shopping, ele tem 5 anos de idade. Se você vê que ele começou a se dispersar de você, seu marido, da sua esposa, ele está correndo um risco? É perigoso? Ele está correndo um risco? Então, dispersão. Se eu falo para você que o teu investimento vai render 10% ao ano, e de repente tem uma dispersão, ele vai para 22% ao ano, você está correndo um puta de um risco? Lógico que tá. Igor, eu estou feliz. Cara, você está feliz porque esses 22 é para cima. E se fosse para baixo? Então, tudo que, quando a gente fala em dispersão, significa que algo está se distanciando de quem? Da média. Beleza? Então, para isso, nós temos 2 medidas de dispersão aqui na nossa prova, que é a variância e o desvio padrão. Tá certo? Desvio padrão é a variância, tá? Então, o que você precisa saber na tua... Tem algumas decorebinhas, tá? Por exemplo, você tem que saber, tá? Eu vou mostrar aqui o slide. Ó, a galera dá uma coisa que vai ter diferente, né? Que vai ter de diferente na nossa turma, é que essa galera, além do mapa mental, eu vou trabalhar com essa turma na aula, tá? Eu vou trabalhar com slides, tá certo? Também. Então, para quê? Né? Para eu também não correr o risco de perder nada, né? Essa maratona eu fiz exclusivamente com mapas mentais, em virtude de tempo, né? E ainda assim eu já me ferrei pra cacete no tempo, né? Eu já passei, já era para ter terminado faz tempo, mas eu não consegui. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um slide para compartilhar com vocês. Esse é o slide semelhante à minha apostila e vocês vão ver isso aqui na prova. Na prova não, no curso que começa domingo, tá? Então vamos lá. Ó, vamos pensar aqui, ó.
Eu vou, ó, pelo amor de Deus, hein? Aqui não é para você falar Jesus, Maria José, tal. É só para você entender como essa parada funciona, tá? Não vai cair conta na sua prova. Conta você deixa para estudar comigo depois na série, tá? Então vamos lá. Vamos pensar que nós temos uma amostra de 2, 8, 9, 6 e 5. Vamos lá. Por que eu vou calcular essa bendita variância? Simplesmente para chegar num cara chamado desvio padrão, tá? E eu ver qual que é o grau de risco daquele meu investimento. Tudo bem? Então pense comigo. Um investimento que eu tenho que em janeiro rendeu 2%, em fevereiro 8%, em março 9%, depois caiu para 6%, depois caiu para 5%. Vocês acham, mais ou menos, de 1 a 5, qual o nível de risco que esse investimento tem? Vamos ver se vocês têm. Pode ser quebrar 2,2, 3,8, coloca aí no chat. Tá? Então, se você tivesse que chutar de 1 a 5, qual que é o grau de risco que esse investimento tem? Sendo 1, nada, e 5, muito risco. Tá? Vamos fazer uma continha de padaria só para eu dar uma ilustrada para vocês aqui. Vamos lá. Esse investimento tem qual grau de risco? 5, a Kelly está falando. Quem mais? 2,5, a Patrícia. Tá? Quem mais? Vamos, participe comigo. 5, Rony. 4, a Érica. 3, o Adriano da Bruna. Adriano da Bruna, cara, essa mulher é ciumenta, hein, velho? O cara tem que colocar Adriano da Bruna ali. André Kemp, 3,5. Laís, 3. Renata, 3,5. Damile, 3. Legal. É legal essa galera do 3, né? A galera do 3 é a galera que eu chamo de galera de cima do muro, sabe? Aquele ali, deixa eu ver, eu vou no meio aqui, ó. É o cara que chuta C na prova, né? Sempre vai no C na prova. É isso aí, Adriano. Quem você sabe, né? Quem tem medo, né, Adrianão? É isso aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos pensar nessa amostra, vamos ver. Vamos chegar no desvio padrão dela? Então, como que funciona? Ó, primeiro, olha o enunciado. O enunciado da variância já dá medo, né? Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que é uma porcaria. Ó. A variância de uma amostra é a média dos quadrados dos desvios dos valores a contar da média. Cara, eu tenho vontade de chorar lendo essa merda aqui. Entendeu? Então, vamos lá. Mas vamos interpretar. É a média dos quadrados dos desvios dos valores a contar da média, calculada e dividindo a amostra por número de elementos menos 1, porque se trata de uma probabilidade. E aí isso é da estatística, não perguntem para mim quem que foi o infeliz que inventou isso, tá? Mas vamos lá, então eu vou chegar na média dessa amostra. Eu cheguei na média, a média é 6. Então a variância nada mais é, vamos ver quanto que cada um se distancia da média. Então, se a média é 6, essa amostra, tá, em janeiro se distanciou negativamente 4. Se a média é 6 e rendeu 2% em janeiro, foi menos 4 da média. Fevereiro já rendeu 2 acima. Março já rendeu 3. Em abril não mudou nada da minha vida. E em maio rendeu menos 1 a diferença da média. Aí eu vou pegar todos esses infelizes aqui e vou colocar ao quadrado. Lembrando que 4 vezes 4, se for negativo, negativo, vira positivo. Então agora eu peguei esse aqui, transformei tudo ao quadrado e cheguei aqui nessa conta, né? Cheguei no número 30. Aí eu tenho que fazer lá, né? Eu tenho que fazer lá 30 dividido por 5 menos 1, que é a amostra menos 1, que dá 7,50, tá? E agora, desse número, eu calculo um cara chamado desvio padrão. Parabéns para quem ficou ali em 2,5, 3, porque o risco desse investimento, o desvio padrão desse investimento é de 2,74. Ou seja, com relação a... Aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a variância de 7,50, extraí a raiz quadrada e cheguei em 2,74. Para quê? Por que você precisa saber disso? Porque um investidor vai chegar para você e vai falar assim, viu? Qual que é um investimento que tem mais risco, na sua opinião? O investimento A ou o investimento B? Aí, meu filho, se você fizer isso com o investimento A, pegar o portfólio e olhar a rentabilidade dos últimos 6 meses
e calcular a variância, tirar a raiz quadrada e calcular o desvio padrão e der 2,74, e o investimento B, você faz todo esse cálculo e deu 3,5, você vai chegar para o seu João e falar assim, seu João, esse investimento aqui, de 2,74, tem menos risco que esse de 3,5, porque esse de 3,5 apresentou um desvio padrão maior, tá? E todo desvio padrão é maior. Significa, seu João, que na maioria das vezes, esse investimento ou vai render 3,5% para cima ou 3,5% para baixo da média. Bom, eu estou elevando o nível de vocês, tá? E já tem uns infelizes aqui mandando Jesus, Maria José, Ave Maria. Esses eu já estou adiantando que se não tiver na minha aula domingo, tá mais fodido ainda. Porque esses aí não estão acreditando em si. Beleza? Então, só que, ó, inventaram um negócio chamado HP12C na sua vida. E aí, você vai estudar com o professor Igor Duarte, você vai saber fazer as questões da CEA na HP. No meu curso lá tem a aula das questões em HP, você vai aprender a fazer na HP. E olha só que louco isso, né? Como eu tô com uma turma aqui que quer ser foda no mercado, tá? Como eu tô com uma turma aqui que quer ser foda, que não vai parar por aqui, depois vai vir para minha CEA, para minha mentoria, vai vir para minha mentoria de carreira, enfim. Eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? Vamos lá. Alguém só anota os dados daquela amostra para mim, para colocar no chat, que senão eu vou me perder. Vai, anota aí, põe no chat. 2, 8, 9, 6 e 5. Põe aí no chat para mim. Uma pessoa só já colocou, tá bom. 2, 8, 9, 6 e 5. Pronto, Rony, valeu. Vamos lá. Então, 2, 8, 9, 6 e 5. Olha que interessante, né? Depois, quando você estiver na frente do seu João, você simplesmente vai chegar para o seu João e falar assim, seu João, vamos calcular o risco dessa carteira sua? 2, enter, como que era lá mesmo? 2, 8, 9, 6 e 5. 2, enter, 8, soma... Peraí, não, assim, ó. 2, somatório, 8, somatório, 2, 8, 9, 6 e 5, né? 9 somatório, 6 somatório, 5 somatório. Pronto, você já pegou a carteira do seu João, o investimento A que o seu João mostrou para você, tá? Aí você vai calcular a média. A média é o seguinte, tá? É o G0 aqui, ó. Que é esse Xzinho que tem aqui embaixo. Então, ó, G0, você já mostrou para o seu João que a média daquele investimento é 6. E aí você vai falar para o seu João que o desvio padrão é quanto? G pontinho 2,74. Pronto. Resolvido. Você não precisa fazer aquele monte de conta. Aí, o seu João vai avaliar a carteira B, o investimento B tem uma rentabilidade de 3 no primeiro mês, 6 no segundo, 9 no terceiro, 12 no quarto e 8 no quinto. Vamos chegar na média? G0, a média desse cara é 7,60 e o desvio padrão do investimento B, G ponto 3,36. Aí, você chegou para o seu João e falou, seu João, o investimento B aqui, ele tem mais risco, porque o desvio padrão dele é maior. Curtiram ou não? E aí? Põe aí no chat. Eu quero elevar o nível de vocês, beleza? Elevar o nível de vocês. Daniela, vem para a Sé, Daniela. Quem está na Sé já comigo? A Renata já veio para a minha mentoria da Sé também, e a Tati, que não sei se ela está aqui, que já vai vir para a Sé também, né? O Rony está na minha mentoria. O Rony ele deixa as cuecas comigo aqui. Ele já comprou CPA 10 comigo, com mentoria, CPA 20 com mentoria. Agora ele comprou a Sé com mentoria de carreira, né, Rony? Isso aí, velho. Plano de carreira. Beleza? Então, vamos lá. Aprenderam o desvio padrão? Igor, vai cair isso aí na minha prova? O que vai cair na minha prova? Vai cair o quê, velho? Anota aí, o desvio padrão, a sigla DP. Beleza? DP. Tá certo? Se você chegar
na empresa que você trabalha e o teu chefe fala, viu, passa no DP. O que significa isso? Significa que agora você está correndo o risco de atrasar seus boletos. Beleza? Então, DP, tá certo? DP, desvio padrão. Lembra, quando você foi mandado para o DP, você está correndo o risco agora de atrasar os seus boletos, caso você não arrume um emprego logo na sequência. Tá feito? Então, se cair na tua prova, né? O que é o desvio padrão? Pode cair que ele é a raiz quadrada da variância. Pronto. Vamos voltar para a matemática agora? Se o desvio padrão é raiz quadrada da variância, a variância, então, é o que do desvio padrão? É o quadrado do desvio padrão. É o inverso. Simples assim. Tudo bem? Bom, eu sei que vocês estão famintos por questões de prova. Então, vamos achar aqui questões de prova para você. Tá certo? Então, lembra sempre que desvio padrão, tá? É quando alguém está desviando do padrão. E quando alguém está desviando do padrão, ele traz mais risco. Se você tem um primo hoje que tem 18 anos e está ainda no 9º ano do ensino fundamental, é possível que ele esteja se desviando do padrão e sendo um risco para a sociedade e para os pais naquele momento, porque se meteu com companhias erradas. Beleza, meu povo? Então, vamos nessa. Cadê o meu amigo desvio padrão agora, para vocês conhecerem como que essa porcaria cai na prova. Vamos ver como que essa jossa cai na prova. Oh, vamos, filho, vamos, caramba. Legal. Pronto, 2 questões já de cara para você. Não, G0 é a Kelly está perguntando, G0 é a média, tá, Kelly? Não tem, não tem ali o cálculo direto da variância, já fui direto para o desvio padrão. G0 é a média, depois você vai para o desvio padrão. Ou você pode ir direto, você não precisa nem calcular a média, tá? Você pode ir G ponto, né? Na verdade, tá? Você já vai para o desvio padrão. Questãozinha de prova para vocês, vamos lá. Questão número 3. Sabendo a variância de uma série histórica, podemos descobrir o quê, meu povo? Letra A, desvio padrão. Letra A, desvio padrão. Tudo bem? E a questão número 4. O retorno de uma carteira e seu risco são demonstrados por quem? O retorno é demonstrado pela média. E o risco é demonstrado pelo desvio padrão. A alternativa D de dado. Pronto. Simple like that. Simples assim, beleza? Tudo bem? Eu quero saber quem tinha dificuldade nesse assunto específico na prova e agora matou. Agora eu matei isso. Manda aqui. Cláudia, Érica, legal. Tatiane. Apertei a tecla SAP, Érica? Então, beleza. Olha lá, era o pior para mim. Era, né, Zé? Fala aí. Era, né? Boa, boa. Isso aí. Beleza, meu povo lindo? Então, pronto. Vamos para o próximo tópico. Tá indo rápido hoje, hein, até, viu? Acho que a gente termina umas 11, então, hoje. Beleza, então eu falei das medidas de dispersão. Então, vamos lá. A variância, então, é o quadrado do desvio padrão. Beleza? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E quanto maior, mais risco envolvido. Tudo bem?